Bom dia, hoje é 17 de setembro, nós teremos a apresentação, então, hoje de mais uma etapa da nossa formação. As meninas podem se apresentar e começar. Bom dia, gente. Nosso grupo Lídia, eu, a Rose e a Cate. A Rose não pôde estar presente, hoje ela está com uma reunião muito importante da Cívico e não teve como cancelar, mas ela esteve com a gente a todo momento, ela está ali, ela está no celular e está também no computador, então ela está em duas reuniões ao mesmo tempo, mas ela esteve com a gente o tempo todo nessa preparação, tá? Então, o nosso é o quarto encontro, a gente chama ele de parte 2, porque a primeira parte foi o encontro 3, né, que as meninas trouxeram a questão da organização das falas, né, aquela questão das falas todas dos alunos a partir das fotografias. E aqui a gente traz a organização e seleção das falas significativas para a construção do tema gerador. Então, esse tema gerador que vai conduzir todo o trabalho posterior do professor, então, muito importante, levando em conta a rede de falas e a escolha do tema gerador, contratema e questão geradora e rede temática. Então, esse é o nosso tema. Cate? Então, bom dia a todos e todas. Seja bem-vindo, Eric. Então, assim, a nossa parte 2, como a Cidinha mencionou, ela abarca esses itens, que se refere à sistematização da pesquisa a partir da fotografia. Então, ali, na letra A, então, o levantamento preliminar da realidade local, então, isso, né, que já foi trabalhado no encontro passado, que é a pesquisa em si, com a fotografia. A letra B, a escolha de situações significativas, que é a rede de falas. Então, essa rede de falas precisa fazer um recorte de quantas falas. As professoras Tereza e Fernanda, elas sugerem 10 falas. No exemplo que ela passou para nós, da rede de fala, com o tempo. Pessoal, será que é só para mim ou está cortando? Está cortando, é que ela está em Foz, então está um pouco difícil. Pode depois, no final, discutir 10 falas ou 5 falas. Um evento da educação profissional e eu sou no hotel, provavelmente como a rede está bem acessada, provavelmente vai falhar. Qualquer coisa, Cidinha, você se assume, tá? Se de repente... Sim. E daí, dando sequência, a letra C, retirada dos temas, contra temas geradores, então, por meio das discussões, reflexões coletivas, nós vamos identificar esses temas e os contratemas. A elaboração de questões geradoras a partir, né, dessas reflexões das falas selecionadas. Vamos pensar numa rede temática, nós vamos explicar como é que faz. E o próximo grupo, que dando sequência, né, vai falar, então... valor posicional em números naturais. Bom, deixa eu retomar. Vai conseguir, Cate? Bom, gente, eu acho que está meio complicadinho para ela. Então, Cate, posso? Não vai. Pode ir, Cidinha, dela percebe que você vai. Isso, daí da questão da construção da programação e preparação das atividades para a sala de aula, a gente já entra no próximo grupo, tá? A gente deixou aqui para ver que é uma atividade que ela começou lá no encontro 1 e ela vai dar sequência nos próximos encontros também, né? Que a gente tem depois a pedagogia do oprimido, né? Que vem um capítulo praticamente todo ali para a gente trabalhar com textos, com tudo mais, que vai exemplificar tudo isso. Tá, Cate, quer acrescentar? Agora consegue? Entendeu? Ela voltou. Tudo bem? Bom, aqui, gente, a gente tem a rede de falas. O nosso trabalho ele vai bem assim, sobre tudo aquilo que o aluno trouxe
na realidade, sem elaborar a fala do aluno, nem nada, é aquilo que o aluno trouxe a partir da fotografia que ele ele apresentou. Então, olha lá, essa foto é do meu trabalho, aqui dentro o barulho das máquinas é mais alto que qualquer conversa, e mesmo assim ninguém escuta quando a gente fala. Então, nós temos toda uma situação ali atrás, né? Essa foto, eu estou arrumada para a balada, representa a minha superação depois de ter vivido um casamento abusivo. Essa é uma outra fala de uma outra aluna. Então, tudo isso a partir daquele primeiro trabalho lá que a gente já estava vendo a fotografia apresentada, depois o seminário, a forma que o professor selecionou para trabalhar com essa fotografia, para que esses alunos fizessem esse discurso, que até naquele encontro a gente dizia para ser gravado, né, para depois o professor ter essa fala mais real, né, porque a gente tem interesse na fala real do aluno, não uma fala elaborada pelo professor nesse primeiro momento, porque é dela que a gente vai extrair os demais pontos que a gente precisa. O outro, na foto está todo mundo dando risada na festa, lá da vila, mas só quem ajudou a erguer as barraquinhas com lona emprestada e fez vaquinha para comprar o refri, sabe o tranco que foi. Aqui é assim, com pouco a gente faz bonito, mas bem que podia ter mais apoio, né? Porque viver de esforço é coisa que cansa, né? Então, aqui também tem outra situação apresentada. Essa foto foi de uma batalha lá na quebrada, e eu estava no gás para meter uns passinhos insano. Essa é o único registro que tenho de toda a família, a primeira pessoa da família a formar na faculdade. Aqui nós temos várias falas, várias denúncias, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Mas que tem que estar na nossa mente ali para continuar o trabalho. Pode passar. Aqui nós temos uma breve explicação do que o que significa cada um desses termos que a gente vai usar. Temas geradores, contrapontos e temas... Contrapontos são os temas geradores, isso. Contrapontos. É feita a partir da discussão das possíveis situações e falas significativas. Então, seria ali, a partir daquelas falas, nós vamos refletir e discutir para encontrar os contrapontos. O tema gerador, gente, o TG, ele é a denúncia, o espelhamento da realidade. Ou seja, a denúncia é aquilo que o aluno traz na fala dele. Aquilo que ele está incomodando, é aquilo que norteia os pensamentos dele e as ações também na sala de aula, que muitas vezes a gente não entende. Às vezes a questão do estudante falar assim, só a gente trabalhou. Então, ele já chegou para aquele momento com qual convicção, qual que era a denúncia que ele estava fazendo naquele momento com aquela fala dele, né? O contratema é o anúncio. Ele diz respeito também à questão do professor. O que o professor entendeu desse tema gerador, dessa denúncia que o aluno trouxe? Ou seja, é a travessia da denúncia que o aluno trouxe para aquela visão do professor, que é o anúncio, é o fruto das problematizações desenvolvidas pelos professores no contexto do trabalho pedagógico. E aí nós temos a questão geradora, que essa questão geradora, daí sim, ela é a travessia entre a denúncia e o anúncio, ou seja, a denúncia que o aluno fez e o anúncio que o professor fez. Aí ela é a travessia. Então, essa questão, ela vai entre a compreensão ingênua e a conscientização daquela situação, problema, que vai gerar o nosso tema ali, gerador também, né? Então, essa... É Almeida 2025, né, de 2025, é isso, né, Cate? Aí a gente viu que essas falas foram tiradas desse momento aí que a gente teve, e que traz tão claro, né, porque lá naquele primeiro encontro a gente via tanta... a gente estava tão incerta ainda, né, Cate? A gente estava assim, bem em dúvida no que ia levar toda aquela discussão da fotografia, e agora a gente vê o trabalho se conduzindo e com essa perspectiva mais clara, né? Quer acrescentar, Kátia, alguma coisa, as meninas? Agora me ouvem melhor? Sim. Sim, eu roteei a internet aqui do celular. Isso, obrigada, Cidinha. Então, assim,
foram esclarecendo, né? Então, é uma construção, né? A formação. Então, a partir do encontro das meninas ali, do grupo 3, eu falei, olha, o nosso é quadro de falas, então a gente precisa entender cada eixo, né, que contempla esse quadro de falas, levar para o grupo e pensar no exercício com eles. Então, esse é o nosso trabalho de hoje, tá? Essa é a proposta, né, que nós trazemos aí, que nós já conversamos com a Miriam, para a gente conversar um pouco hoje e ouvir de vocês, né? Nós também estamos nesse processo de formação, nós, enquanto professores técnicos da EJA. Então, aqui é o instrumento 3, que as professoras Tereza e professora Fernanda, elas sugerem, né, na live, é um instrumento para que os professores preencham no momento da formação. Tá? Então, ali, a rede de falas. A partir das falas selecionadas, que vamos considerar 5 falas, né, da turma do fundamental. É uma turma do fundamental, outra do médio. Vamos começar da turma do fundamental. 5 falas. Então, aquela que é central é aquela que vai abarcar as demais temáticas. Por isso que fala rede de falas. Então, no caso, a professora Tereza e a Fernanda, elas selecionaram aquela, né? Aquela que vai falar da barraquinha, da festa. Então, mas pode ser que na minha percepção, na percepção da Cidinha, da Miriam, do Eric, que está aqui conosco hoje, seja outra. Então, porque assim, tem que considerar também a nossa vivência, a nossa experiência, a nossa formação, a nossa história. Então, ela fala isso na live, que varia isso, né? De quem a percepção de cada um. É mesmo a realidade local, né, Kátia? A realidade local que influencia muito também. Isso. Então, o professor vai colocar ali essas falas, tá bem? Nós pensamos assim, que ele pode, se for transcrever, recortar ali mesmo. Aí faz as flechas ali, sabe? Que uma tá linkada com a outra e pensar numa central. Tá? Então, a equipe de professores. E ali o tema gerador, quando a gente fala desse tema gerador, ele fala dessa questão do anúncio, né? Ele usa esse termo anúncio, que a Cidinha mesmo já mencionou, que é a fala da comunidade, é a fala do estudante. Então, a partir daquela, vai selecionar uma fala. Então, no caso do material que a professora apresentou para nós, as professoras, ela selecionaram aquela fala do meio, aquela central. Esse é o tema gerador. E no contratema, seria, ela fala, né, limites e conflitos, né? O que está por trás dessa fala? O que a foto ela é mostrada, mas o que ela está implícito ali? Né? Então, ali seria também a gente vai trazer os exemplos, né? Seria o contratema. E as questões geradoras. Pode ser uma, pode ser duas, que ela vai abarcar toda a problematização, toda a temática. E daí vai ter uma questão ou outras, que tem que abarcar 5 falas. No caso, a gente vai apresentar os exemplos e dando sequência ali vai ter um exercício, tá bem? Deixa eu só continuar aqui. Agora... Isso. Aqui é o instrumento 4. Isso, é o instrumento 4 também, que ela traz, né, que elas trazem lá na live, também como um exercício para que os nossos professores realizem na formação, no Círculo de Cultura Presencial. Então, aqui tem, né, 4 eixos que traz, né, nesse quadro organizador, e nós anotamos ali em vermelho, né, destacado em vermelho, as explicações, as nossas percepções também enquanto técnico, enquanto professora, e também a gente pode acrescentar outras vindas de vocês depois. A gente como nós estamos nesse processo de formação, a gente também essa troca ela é muito importante, tá? Para se consolidar essa formação. Então, ali no primeiro eixo se fala, né? Visão da comunidade. A gente colocou ali algumas anotações referente, né? São falas recorrentes na apresentação dos alunos, no trabalho com as fotografias. É a vida do aluno, aquilo que vem do saber popular, é a codificação, aquilo que a pessoa disse de forma bem espontânea. Então, quando elas trazem esses termos codificação, descodificação, educação popular, está tudo relacionado à obra, né, Pedagogia do Oprimido, que o próximo grupo vai falar sobre essa pedagogia, tem um capítulo, inclusive, fichado lá na plataforma. Então, eles, né, trouxeram primeiro a metodologia, assim, digamos, e depois trouxeram o capítulo, né, que é o final, né, da pedagogia do oprimido. Então, essa codificação, que é esse anúncio
prenúncio, como a Almeida fala, é a fala espontânea do aluno, né, relatada ali por meio da fotografia. Contradições e conflitos, né, que as falas apresentam, limites explicativos. Levantamento das evidências da fotografia. Falas. Aqui vamos ter os limites explicativos. As tensões que estão escondidas nas falas. A memória é valorizada para entender a realidade atual. Então, ele disse, mas que ainda tem algo ali que está implícito que o professor identificou. Visão dos educadores, como se explica? Aqui seria onde ele vai considerar o conhecimento científico e pedagógico, o professor vai considerar, né, e trazer essa problematização por meio de questionamentos. Então, perguntas que proporcionam reflexão, um olhar do professor da própria experiência que temos, conhecimento científico e pedagógico, observar os temas recorrentes, porque as professoras, elas citam lá, elas dão um exemplo, sugerem, na verdade, assim, que quando a gente for selecionar essas falas, ela ainda exemplifica. Separar essas falas por temáticas, assim, o que fala de educação, nas falas, um exemplo que ela trouxe, separa no combo da educação. O que fala sobre trabalho, separa no combo do trabalho. O que fala de... Por isso que ele fala, né? Observar quais são as temáticas que mais se repetem ali e vai fazendo e separa. Aí depois tem que selecionar 5 ou 10, depois a gente pode definir isso, ou a gente deixa a critério, mas eu penso que 5 falas por turma, ela assim, dá para fazer um trabalho bem bacana. E o elemento, né? Os elementos da organização social. Aqui será trabalhado, então, o processo de descodificação. Se o primeiro momento era a codificação, que era aquela fala que o aluno traz, aqui é a descodificação. Ou seja, né, com as estruturas e condições sociais que explicam a realidade vivida. Então, aqui vai mencionar temáticas que podem desmistificar, né, que podem descodificar aquilo que foi trazido no primeiro momento. Então, assim, na sequência, nós tem alguns exemplos, as professoras trouxeram 5 exemplos nesse quadro de falas, a Lídia vai, né, dar sequência agora aqui, nós vamos apresentar apenas 3, tá? Por conta do nosso tempo, que nós temos uma atividade ali para a gente realizar juntos. Lídia. Bom dia, espero que estejam todos bem, nós vamos continuar aqui com a apresentação. Então, falar para vocês que assim, a compreensão de tudo isso, né, é uma consequência dos encontros anteriores e mais o que a gente estudou e foi atrás. A aula 11, de lá do Círculo de Cultura Virtual, ela traz um embasamento bem legal sobre essa temática. Então, quem ainda ficar com dúvida, vale a pena assistir lá a professora Terezinha e a outra professora, que agora não me lembro o nome dela, ela deu um embasamento bem legal sobre isso, então vale a pena voltar lá e assistir a live novamente. Então, a gente vai falar aqui de 3 exemplos, né, que foram citados lá no nosso documento orientador, onde tem a fala, a visão da comunidade. Então, essa primeira parte é o que o aluno falou, da forma com que ele falou, com os erros de língua portuguesa, de repente, ele vai deixar de falar algumas palavras, mas exatamente da forma que o aluno falou, vai ser feito o registro. Então, no primeiro exemplo ali, ó, fala a visão da comunidade. Essa é o único registro que tenho de toda a família. A primeira pessoa da família a formar na faculdade. Então, é o senso comum. Aí, as contradições e conflitos que as falas apresentam, os limites explicativos, como se explica. Então, é o ponto de memória. O que preservar ou o que está escondido ou perdido, que é a visão do professor ali, né? Então, lá, ó. Centralidade da formação acadêmica como ponto de memória, apagamento das ancestralidades, o que se tenta preservar com esse registro também pode esconder o que foi perdido. E a redução da história familiar a um marco institucional. Aí a visão dos educadores, a problematização. Quais vivências são as questões que vão instigar, né?
Quais vivências ficaram invisíveis por não se traduzirem em diplomas? A ausência de registro é um acaso ou consequência de desigualdades estruturais? A formatura poderia representar também lutas coletivas silenciadas? E os elementos da organização social, os elementos que aparecem e que estão por trás das falas, né? Então, o que tem por trás? A ancestralidade, a memória, o pertencimento e construção identitária, a formação acadêmica, a educação, condições históricas, econômicas e sociais, conquistas, redes de apoio, família, pobreza, meritocracia, sabedoria, resistência, hierarquia, hierarquia simbólica e sucesso na vida. Então, esse é o primeiro exemplo que a gente trouxe ali. Passe para o seguinte, Cátia, faz favor. E assim, o que vai ser apresentado em cada quadro seguinte ali, a partir da fala, vai depender muito do coletivo, da vivência que ele tem, dos seus conhecimentos anteriores, para que seja feita essa construção. Pode ser que a gente ache que poderia ser muito mais rico, mas vai depender muito do grupo, né? Então, o segundo exemplo é a fala, a visão da comunidade. Esta foto que estou arrumada para a balada representa a minha superação, depois de ter vivido um casamento abusivo. Contradições e conflitos que as falas apresentam. Corpo como território de resistência, sair para a balada carrega sentidos que variam. Libertação, retomada do prazer, reconstrução do desejo. Mas também pode gerar julgamentos sociais, especialmente para as mulheres que saem de relacionamentos abusivos. Visão dos educadores. Quais as questões que podem ser levantadas? Qual o peso político de se vestir como se deseja após ser silenciada? Este espaço para celebrar a sobrevivência sem cair na lógica do exibicionismo? O que foi necessário para chegar até a superação do abuso sofrido? O que essa balada representa além do lazer? Ela é cura, afirmação ou escudo? Quais são os limites entre o ato de se afirmar e o de se expor? E aí os elementos da organização social. Então, a autonomia sobre o corpo da mulher, abuso emocional, saúde mental, terapia, redes de apoio, tempo, medos, dor, superação, machismo, violências contra a mulher, Maria da Penha, libertação, desejos, prazer, ali a questão do sexo, da autoestima, da dança, namoro, feminicídios no Brasil, vestimentas e gênero. Então, a gente pode ver que uma simples foto que foi apresentada ali, com depois a fala do aluno, ela pode abrir um leque muito grande para se trabalhar depois, né? O terceiro exemplo, Cati, então a fala do aluno. Essa foto é do meu trabalho. Aqui dentro, o barulho das máquinas é mais alto que qualquer conversa. E mesmo assim, ninguém escuta quando a gente fala. Contradições e conflitos que as falas apresentam. Operário é associado à resistência física, mas isso ignora o desgaste e a vulnerabilidade. Apesar de ser essencial para o funcionamento da indústria, o trabalhador de chão de fábrica raramente é ouvido ou valorizado. A visão dos educadores, as questões que podem ser levantadas. O que significa trabalhar em um ambiente onde o barulho das máquinas é mais alto que qualquer conversa? Que tipo de escuta é negada ao trabalhador? Até que ponto o trabalhador operário precisa aguentar tudo? E os elementos da organização social. Então, temos ali a invisibilidade social, a identidade apagada, as leis trabalhistas, a escala 6x1, a saúde do trabalhador, a segurança do trabalho, o tempo, o trabalho e vida, supressão da subjetividade e o trabalho como dominação. Então, a gente trouxe esses 3 exemplos para que a gente ficasse mais visível para nós e para que a gente compreendesse melhor esse quadro.
Então, esse instrumento 4, aqui está ele sem, né, as explicações. Na sequência, nós vamos propor um em ação, né, para nós pensarmos aí alguns exemplos. Então, nós vamos dividir em 4 grupos, e o Eric está convidado a participar de um dos grupos, tá, Eric? E assim, nesses 4 grupos, nós preparamos um vídeo, tá? Esses vídeos, eles são oriundos de um projeto do qual eu tive a honra de participar, né, do núcleo ao qual eu pertenço. É um projeto História e Memória da EJA. Eu já comentei com vocês, né, outras vezes sobre esse projeto. E eu resgatei os vídeos. Então, assim, nós não vamos disponibilizar os vídeos depois, tá? Porque, assim, esses alunos já se formaram, né? Então, mas só para a gente assistir, e nós temos a transcrição desses vídeos. São vídeos de 1 minuto e meio, fiquem tranquilos que é bem rapidinho. Então, nós vamos assistir esses vídeos, cada grupo com o seu vídeo, são vídeos diferentes, e daí a Cidinha vai encaminhar no link desses grupos, Cidinha, por favor, esse instrumento 4, tá bem? Então, lá na primeira coluna, nós já vamos ter a transcrição ali da fala do estudante, e na sequência nós vamos elencar só um item, tá bem? A gente não vai preencher ele por completo hoje, tá bem? Então, é só para a gente fazer esse exercício juntos, cada um com o seu grupo. Então, ali, nas contradições e conflitos, vamos pensar ali, a partir daquela fala, né? Vamos pensar ali, o que está escondido ali? Então, vamos elencar um item só. Aí no outro, né, a visão do professor, vamos pensar em uma questão problematizadora e depois num elemento social, organizacional, né, social. Apenas isso. Aí depois a gente volta para o grande grupo para a gente socializar. Seria essa a proposta. A Miriam vai dividir os grupos ali, que tem a função ali do Google Meet. Miriam, por favor. E a Cidinha, você consegue ainda encaminhar dos grupos? Mas acontece que acho que nem a Miriam voltou, então a Miriam está empolgada lá. A gente voltou correndo, que eu falei assim, gente, acho que estamos demorando demais. Lídia foi mais rápida que eu acho, né, Lídia? É que eu sou das exatas, e aí eu sou muito objetiva, então a gente já foi fazendo e organizando e... Eu sou pedagoga, eu tive que me policiar, as meninas perceberam que eu tive que assim... Ai, eu estava com vontade de falar tudo, mas não podia. Verdade, né, Maria? Você percebeu, né, Denise? Percebi. Eu também procurei me controlar um pouco. A pedagoga que mora em mim queria falar, mas não podia. Daí eu começo a mexer as mãos, daí eu quero... Eu também, eu mas ficou bom também a discussão. O encaminhamento ficou bem bacana, acho que vai trazer bastante resultados, né? E acho que é possível fazer a aplicação de uma forma, né, trazer essa vivência da parte teórica, a parte do IFAR, colocar para os alunos, primeiro o prof tem que incorporar, né? Para depois, né, levar para frente. Mas eu acho que esse trabalho com as falas, relação com as fotos, ficou bem legal. Eu entendo, não sei se as meninas perceberam como eu. Às vezes a gente sempre trabalhou assim, falando assim, o professor da EJA ele tem que enxergar o aluno, né, na realidade dele, mas ele trabalhava com inferências. Através dessas falas com a fotografia, com a íntegra do aluno, a gente está trabalhando com evidências. Então, a partir dessas evidências, fica mais fácil a gente tomar decisões, a gente partir por algum outro rumo, né? Até mudar, de repente, a forma de um conteúdo ser trabalhado. Porque, às vezes, a gente falar, né, de um conteúdo para um estudante sobre uma violência né, sexual, para uma aluna que sofreu isso na pele, não pode ser a mesma forma para uma estudante que pode vir a sofrer na sua fase, lá um adolescente, né? Então, o nosso aluno, ele tem que ter esse olhar diferente. Então, eu achei que essa metodologia, ela coloca muito isso para a gente, né? Trabalhar a partir de evidências e não só de inferências. Vamos aguardar o povo, que eu já estou falando, meu lado pedagogo não está deixando quieto. Vortemo. Opa, estava fazendo bagunça na sala enquanto você não estava, você nem viu. Está gravado. Eu falei mal da Miriam e ficou gravado, gente. Cidinha, com relação àquilo que você, complementando o que você estava falando,
tem também a questão da consciência daquele sujeito que sofreu a ação, porque existe a questão cultural, que de repente lá na infância não se falava sobre abuso sexual da forma como se fala hoje, né? Às vezes era uma piadinha, uma coisa assim que ele não reconhece como abuso sexual. Nem um dos abusos, né? Nem o abuso na escola, nem a violência em casa, nenhuma das... Não eram denunciados, eles eram engolidos, né? Então, exato. Então ainda tem estimulados pelos mais velhos. Os machistas, né? Ser homem era mexer no pênis do outro, era uma coisa normal isso, assim, uma série de situações. E aí, para muitos, essa questão da inferência e da evidência, deve mexer com muitos conceitos, né? Na sala de aula, e é bem, como você estava dizendo, é bem complicado, o professor tem que estar bem atento. Miriam, eu dizia assim, que a gente sempre falou em todas as nossas formações, né, até aquelas que a gente trabalhou aí, né, as meninas que já teve com a gente nessa caminhada aí, que sempre o professor tem que ter, assim, em mente a realidade do aluno, aquilo que ele traz, né, conhecer seu estudante, mas a gente tinha só inferências, né, agora, através desse trabalho com a fotografia e com o relato do aluno, nós podemos ter evidências que elas denunciam coisas bem pontuais que devem nortear a nossa fala, a nossa visão, o nosso trabalho, o nosso conteúdo, né, então, até a nossa enquanto técnicos, né, se a gente fizesse para cada um dos nossos formadores trazer uma foto relatando, imagina o que a gente ia entender de tudo isso, né? Deixa eu falar um pouquinho, Catiúcia, só complementando o que a Cidinha está falando. Você sabe que eu vou mais além, que eu acredito que até o índice de evasão vai diminuir se você começar a usar esse tipo de atividade, porque o que vai acontecer? O vínculo vai sendo criado muito mais forte, vai fortalecendo esse vínculo e ele vai encarar a sala de aula não mais como aquela coisa, aquele peso, né? Mas como isso, pertencimento, exatamente. Olha o quanto a gente ganha com esse tipo de atividade. Pode falar, Catiúcia. Não, eu ia pedir autorização se a gente pode socializar rapidinho, assim, os colegas que participaram, né? Que a gente colocou um item de cada temática. Você permite? Dá tempo ainda? Ou depois a gente socializa os documentos? Talvez era bom a impressão, rapidamente, cada um do grupo, um se candidatar e falar assim, só a impressão do que teve quanto à realização da atividade. A impressão, perfeito. Porque se for ler só, eu acho que é muito... Não, então um representante ali, no caso, Rosalina, pode ser você ou a Claudenira do nosso grupo? Para falar do nosso grupo, da impressão? Pode ser, Claudenira, tá aí? Deixa a Claudenira falar. Tá bom. Falo. Dentro da fala, nós percebemos, então, um estudante que vem de uma família que tinha uma condição social bastante difícil, que era esforçado, que a família incentivava os estudos, porque mesmo com dificuldade, embaixo de chuva, descalço, ele ia para a sala de aula, ele ia para a escola. O educador reconhecia o esforço desse estudante, né? E mesmo assim, os problemas todos que envolvem a vida desse estudante, eles ainda impediram o avanço dos estudos naquela época, então ele retoma na EJA. Ele retorna com uma perspectiva de futuro, onde os conhecimentos dele são levados, os conhecimentos prévios são levados em consideração, mas que precisa ser trabalhado a consciência da importância de estar ali, que aquilo que aconteceu e que atrapalhou a trajetória dele não foram fatos que tem que ser aceitos como coisas normais, né? A Cate falava, foi porque Deus quis, não, isso não deu certo na minha vida porque Deus quis. Não, eu preciso ter a compreensão de que vários fatores ocorreram e que hoje eu tenho uma situação diferente em minhas mãos e que eu preciso fazer com que dê certo agora, eu preciso ter vontade, eu preciso querer que as coisas deem certo, mas acima de tudo eu preciso me empenhar para que isso também aconteça. Se alguém quiser complementar, fica à vontade.
Então, assim, nós não deu para passar o vídeo, não carregou aqui o vídeo, né, dessa foto, mas aí, assim, como a gente vai compreendendo melhor, né, esse material do IFAR, quando vai falar desses elementos sociais, ali no final, então é bem isso que a Claudenira apontou muito bem. Então, é trazer a consciência. Então, assim, eu não parei de estudar porque por acaso, porque existe sim, então trazer essa consciência para ele, naquele momento existiram fatores assim que fugiu do controle e teve prioridade, né, a sobrevivência, digamos assim, né, com a renda da família, no caso desse estudante que falou sobre a vida escolar dele. Então é isso, esses elementos sociais para descodificar, né, que é o termo que eles utilizam, para descodificar, para desmistificar, então para que daí sim se prossiga, né, para que ele dê continuidade aos estudos, faça um curso técnico, né, se aperfeiçoe para ir para o mundo do trabalho. Então, é isso, né? Então, o nosso trabalho, né, fazer essa mediação com eles, com eles, a gente depois pensava, né, mas com os nossos pontos focais, para que eles também repassem isso para os professores do Círculo de Cultura Presencial e que eles façam isso com os nossos alunos, tá bem? Obrigada. Viu, Kátia? Nós temos uma reunião às 10h30 com o PEC. Então, eu gostaria muito que a Maíra apresentasse aquela situação. A gente poderia daí socializar esses documentos que foram... É isso, pode ser. A gente compartilha com vocês, porque o nosso lá no grupo. A gente compartilha depois. É bom ouvir também, né? Mas daí na próxima, antes de começar o próximo, a gente conversa sobre. Coloca no grupo. Ser? Tá bem, tá bem. Tá Sim, bom? eu quero agradecer, assim, as meninas por ter aceitado, né, assim, a gente utilizar esse material que estava lá. A Miriam também, pelas orientações, a gente conversou com a Miriam. Falei, olha, a gente precisava das falas, nós ainda não temos essas falas, assim, dos nossos alunos, que os professores ainda estão né, ainda selecionando as turmas. Aí, assim, vamos usar esses vídeos para a gente tentar compreender melhor, para poder repassar para os pontos focais, e essa ideia é fazer com eles isso também, sabe? E daí eles fazer com os professores, e os professores depois ali pensar, né, que daí o grupo futuro, depois, o próximo grupo, ele vai, daí tem uma rede temática que vai precisar construir, que a gente vai disponibilizar para vocês, para daí sim pensar no currículo integrado de forma coletiva. Que daí vai utilizar aquele texto que está lá, tá bem? Que depois a gente vai entender na ordem, né, que o IFAR, ele coloca às vezes um material que não está muito na ordem. Né? É verdade. Mas foi ótimo. Nossa, foi ótimo, gente. Obrigada. Produtivo, obrigada. Muito proveitoso. A ali que eu vi, né, Rose? Parabéns, viu? Parabéns para nós. A Lídia quer falar? Pode falar, Lídia. Bem rapidinho. Eu falei da aula 11, é do Círculo de Cultura Virtual lá. Não é lá no material do IFAR. Aquele das quarta-feiras, que a gente pega lá naquele link daí. Isso, a aula 11. E também teve aquela primeira Meet, né, Kátia, que a gente tem que lembrar muito bem, gente. Às vezes a gente teve muito que recorrer àquela primeira Meet que a Tereza fez, que a professora Tereza fez, que foi de abertura desse semestre. Foi uma Meet, ela ficou gravada, qualquer coisa depois a gente passa o link novamente para todo mundo, né, Kátia? Acho que nós temos nosso grupo lá, porque para a gente entender onde que ia dar tudo isso, a gente teve que assistir umas 2 vezes aquela Meet, né, mas foi bom. Vai dar para ajudar, e até para os professores também, para eles assistirem a live da Iven, para completar com tudo isso que a gente vai falando, tá? Perfeito. Consegue lá então, Maíra? Deixa eu só me retratar, né, Miriam? Consigo, eu estava nas 2 meets, mas deu para participar um pouco com vocês. Agradecer as meninas pela parceria, pedir desculpa pela minha falha técnica aí. Imagina, normal, pode ficar tranquila. Então, posso começar? Consegue aumentar só um pouquinho o zoom ali? Consigo. Peraí que eu tenho que aumentar. De Ctrl+, Maíra. Maíra. Tá. Então, aqui, pessoal, no primeiro gráfico, tem a quantidade por núcleo, que é aquele que eu printei e encaminhei para vocês, mas, por exemplo, quando eu coloco a seta aqui, Curitiba tem 462 respostas, Cianorte 179, ao total nós temos já 4.911 respostas, né? O que eu achei interessante é a partir das perguntas. Então, por exemplo, aqui, no qual sua idade?
já dá para a gente perceber que a maior parte dos nossos alunos tem entre 15 e 30 anos. Né? Então, essa é a faixa etária predominante, o azul e o vermelho. O estado civil, a maior parte são alunos que são solteiros. Em relação à raça, nós temos uma boa parte de alunos brancos e pardos. Então, aqui quase empatando brancos e pardos. Uma minoria, se a gente for pensar, desse número de 5 mil aí, quase 530, 29 são pessoas pretas. E temos aqui os indígenas, olha lá, nós temos 97 indígenas. Em relação ao gênero, a maior parte, estamos bem equilibrados entre homens e mulheres, temos aí uma quantidade de 48 que não quiseram responder, e temos as pessoas não binárias. Em relação à moradia, eles moram aí em torno, a maioria, quase 87%, eles moram de 1 a 7 pessoas. Então, assim, quando a gente vê o gráfico, ele já nos dá as respostas que a gente precisa, né? Mais de 50% mora em casa própria. A área urbana a gente tem um predomínio, né? Porque é uma realidade. Em questões dos itens também, dá para a gente ver aqui a questão do telefone celular, bastante gente tem, acesso à internet, que às vezes a gente acha que as pessoas não têm, mas não é uma realidade nossa, mais de 80% têm acesso à internet. Se a gente for pensar em Brasil, a gente sabe que isso não é a realidade de outras regiões, se eu for pegar Norte e Nordeste, né? A renda familiar, uma boa parte ganha até um salário mínimo, então eu achei esse dado bem interessante também, né? Mais, assim, quase 50% dos nossos alunos ganham até um salário mínimo. E se a gente for pensar em idade, né, comparando lá com o item 1, dá para a gente fazer um estudo bem interessante, porque se tem pessoas que trabalham, quer dizer que a renda deles não é uma renda tão elevada. Maíra, e de 1 a 3 salários também a proporção é bem grande. Então, se somar essas duas, a gente vê que a realidade deles é... Até 3 salários mínimos. Uhum. Só aqui, ó, aqui nós temos 400 pessoas, eu vou arredondando, né, que ganham de 3 a 6 salários mínimos. Considerando ali também que a gente tem um grupo grande de alunos de 15 anos de menores, que daí também tem a influência naqueles dados da renda. Só que esse aqui, ó, é a renda familiar, tá? Então, por isso que é interessante, a gente vê que a renda familiar, ela está aí até 3 salários mínimos. Agora, a renda mensal individual, a maioria, ó, 50% é até um salário mínimo, né? E aqui 30% está aí até 3 salários. E nós temos 20% nenhuma renda, que daí talvez entre esses jovens, que são os nossos alunos, né, os menores, talvez. Apesar que a gente tem alunos aí que trabalham, né, tem aluno de 17, aqui em Apucarana mesmo, que a gente fez a oficina da fotografia, entramos nessa questão da renda, e tem alunos que estão ganhando dinheirinho aí nas facções, aqui em Apucarana tem muita camiseteiro, calça jeans, boné, né, de garagem aí, de fundo de casa, eles ganham um troquinho. Se está empregado atualmente, olha aqui, 44% não está empregado. É um número muito significativo para quase 5 mil pessoas, né? Mas também temos aqui, ó, 37%, que dá 1.800 pessoas, com vínculo empregatício. Então, com carteira assinada, também é bacana, né? Aí aqui, né, trabalha com qual objetivo? Uma maioria é ajudar na despesa e 30% não trabalha, aí reflete lá naquele índice que não tem renda, né? Se já reprovou alguma vez, um número de 30% que nunca reprovou, achei bem bacana. Só que nós temos aqui, ó, 23% sim 2 vezes, né? Bastante. E o verdinho, que é sim 3 vezes ou mais, a gente tem até que uma quantidade aí de 800 alunos, não é tanta coisa assim. Por que eles continuam estudando? Para conseguir um emprego. Então, a gente tem bastante alunos com perspectivas de melhoria de vida, né? Progredir no emprego atual, olha aqui que bacana. Então, somando 45 com 28 ali, né, vai dar 80% quase, 75% de pessoas que querem
travou a Maíra. No finalzinho, né? Então, ali essa parte do planejamento, né? Também. Oi, voltei. Voltou. Acho que foi geral, então. Aqui, então, do que ele queria que acontecesse, né? A questão do diploma, achei bem legal aqui. 1.500 alunos, prestaram um concurso, 827 alunos, então aqui a gente tem tem 2.300 alunos que gostariam de ir para melhoria de universidade e até público, né? E de ganhar dinheiro com o próprio negócio, 18%. E aqui, não planejei, nós temos bem poucos alunos, 300 e poucos aí que não planejaram, que deve ser os alunos, alguns do fundamental, né, os adolescentes. Se ele deixou de cursar, por quê? Então, o trabalho teve uma perspectiva aqui e iniciei agora, sendo assim, nunca desisti. Então, nós temos bastante alunos começando agora, né, em relação aí ao que nós temos. Problemas de saúde, temos uma parcela pequena, e a motivação, que a gente sempre fala, a motivação a gente não colocou, né? Poderia ter colocado. Senti-me discriminado, pouco, não tinha interesse, também não tem muito, motivos pessoais, temos aí alguns, e o rosinha, outro motivo. O meio de locomoção, nós estamos com uma grande maioria que vai a pé, e uma parte aqui com ônibus. Então, entra o ônibus, carro próprio e a pé é a nossa maior parcela. Se participa de programas, olha aqui, que eu também achei um número bem grande, que ninguém aqui, nenhuma das opções. E aqui tem a maior parte dos programas, né? Bolsa Família, nós temos aí 930 pessoas. Não tem muitas pessoas com Bolsa Família, porque precisa de vários critérios aí para o Bolsa Família. E o pé de meia, nós temos pouquinho aluno nosso com pé de meia. Então, Poxa. isso aqui levanta um ponto de atenção. Será que está sendo feita uma divulgação? Né? Será que essa informação está chegando para o aluno? Ou será que eles não estão tendo acesso porque são alunos infrequentes, né? Bom, tem várias questões que a gente pode pensar, mas eu acho que é um ponto de atenção aqui o pé de meia. Eu vou só acabar, que é o último, olha, em relação à questão que nós colocamos aqui, indicador social, achei legal, muitas pessoas, 4.200 pessoas, falaram que nenhuma dessas opções, então assim, o bullying, discriminação de gênero, orientação sexual, religião, idade, violação de direitos, né? Então, eu achei que isso daqui representa bastante para nós, né? Quer dizer que não estão sofrendo não é de violência. Isso, não é uma questão que fez com que eles desistissem, né? Isso. Perfeito. Então, show de bola, né, gente? Muito legal, Nossa, né? Muito bacana. Aí, no final, quando tá aberto ainda, eu acredito que a maioria ainda está tentando fazer aí, a gente está fazendo um comparativo, né? Então, pelo número de alunos ali, a gente consegue cobrar mais ou menos aí, se precisar. E aí, ao final, esses gráficos eu vou conseguir compartilhar com vocês. Eu não sei ainda como que eu vou fazer, né? Eu sei que tem uma forma de copiar, mas na hora que copia, ele não fica muito legal. Né? Mas temos a planilha lá também. A planilha já dá para ir acompanhando bem por enquanto, até a gente finalizar. Precisamos só estabelecer quando que nós vamos fechar esse questionário. Tá? Porque daí eu vou fechar para não ter mais respostas. Não fecha ainda, espere eu fazer o PPL. Não vou fechar não, mas precisaria estabelecer, prisões, né? Uhum. Mas vamos aí mais para frente, assim. Vamos deixando aberto por enquanto tiver o interesse das escolas, né? Sim. Em responder, porque eu vi que tem escolas que estão respondendo mais que uma turma, e não tem problema nenhum. Não tem problema, não. Quanto mais, melhor, na verdade, né? Exatamente. Seria isso. Gente, 4 minutos para a próxima reunião.
Então, vamos lá, Janete, pode falar, Janete. Não, só sobre quando ela comentou do pé de meia, nós tivemos uma reunião que a explicação para esse número baixo é a questão dos erros. Estão informações erradas, principalmente do CPF, que dá o direito ao aluno receber. Está lá no dia da informação, ele não tem, ou informou da mãe, eles não voltam a revisar. Isso faz com que ainda tenham essas inferências aí que precisam ser corrigidos. Essa foi a explicação. É uma boa justificativa, porque dá mesmo. A gente percebeu nas matrículas do PBA quanto que veio de erro, né? Jaqueline, pode falar. Era do PPL mesmo, eu ia ver essa questão. Muitas perguntas não se encaixam para eles. Dá para deixar eles apenas com a questão da fotografia? Se você for analisar ali as questões de renda, assim, várias questões não se aplicam. Daí a gente pensou no nosso em fazer só a parte da fotografia no PPL. Pode ser? Pode, né? Não tem problema. É bem isso mesmo. A gente deixou a critério deles decidirem, né? Então, foi ofertado. Não encaixou, deixa quieto, não usa, certo? Roseni, pode falar, Roseni. Quanto a esses gráficos, de alguma forma a gente vai conseguir fazer ele por núcleo? E assim, só adiantando, tinha um rapaz aqui, mas ele saiu, infelizmente. Eu tinha feito um filtro lá na planilha só com a área norte, e ele tinha feito um gráfico, mas a gente não tinha conseguido 100%. Ele foi embora desistir da ideia. Mas eu acho que, pelo menos da área norte, desconstruiu muito do que a gente tinha como perfil da EJA, tá? Desconstruiu muito. Sim, então, essa a intenção, viu? Essa a intenção de construir esse perfil real. Exatamente, porque a gente tem um discurso muito pronto aí da questão do perfil dos estudantes, e essa pesquisa desconstruiu. Eu não sei, no geral ali não foi tanto, mas quando eu peguei só a área norte ali em alguns aspectos, desconstruiu muito. Rose, tem uma forma assim de pegar esses dados, né? Quando a gente divide lá, cada um filtro o seu, o próprio Excel ele transforma isso em gráfico. Mas eu tenho que dar uma relembrada, que eu já fiz isso, vou dar uma estudada e qualquer coisa daí também a gente pode ter o perfil geral e depois por núcleo, né, até para um estudo nosso também individual, né, da nossa realidade, porque a princípio era para a gente ter o perfil do Paraná, né, era isso mesmo. Então, esses gráficos vão estar o perfil do Paraná e depois a gente divide por grupo, por núcleo, até para usar com as nossas pedagogas, né, com os diretores. Numa reunião com diretores, acho muito interessante ter esse perfil, né? Mas eu sei que tem sim, se alguém já souber e quiser passar um passo a passo para nós, eu agradeço, senão eu vou relembrar aqui na minha memória. Aí a gente, vamos pedir ajuda para os universitários, mas a gente vai conseguir sim compilar esses dados. A gente vai fazendo em conjunto, né? Gente, nossa, quanto a gente cresce nessas reuniões, né? Eu fico assim tão encantado que vocês são muito competentes. Nossa, bacana demais esse trabalho com vocês, viu? Eu percebo assim que a gente tem tido um crescimento profissional assim muito grande, né? Eric, quer falar alguma coisa para a gente fechar? Não, só agradecer pela oportunidade de estar aqui participando deste momento com vocês. E dizer, Miriam, que já estão chamando a gente lá na outra reunião. Então vamos, né, gente? Gente, muito obrigada, viu? Obrigada, Eric. Tá? Até mais. Agradeço. Tchau, tchau. Gente, até mais, viu? Parabéns para vocês.